Só lembrando, Gabriel, que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ela ser postada no canal do YouTube. Qualquer aula que você estiver perdendo, se você vier a perder, né, ou algum colega seu, você pode estar pesquisando lá o meu canal do YouTube, que a aula vai estar postada lá, ok? Vou mandar aí no chat o nome do meu canal. Ok. Ok? E vamos começar, beleza? Na aula passada, a gente começou a falar sobre a África pré-colonial, ok? A gente chegou a falar aqui da região da África subsaariana, né, onde se formaram os principais povos aqui pré-coloniais na África. A gente falou aqui da veneração que eles tinham à gestação, né, devido às dificuldades da, da vida, né? A gente falou aqui sobre a prática da escravidão, né, das guerras, dos prisioneiros de guerra que eram escravizados. A gente falou um pouco da religião deles, né? Boa tarde, Rafael. Rafael Oliveira Rios, né? Beleza. Coloquei sua presença aqui. Aí continuando aqui, pessoal. A gente falou da religião deles, né? A gente falou um pouco de como a religião, principalmente da matriz Yorubá, influenciou, né, a formação de religiões aqui no Brasil também, novas religiões, né? A Umbanda, falamos aqui um pouco do Candomblé, né? Falamos aqui sobre como o processo do tráfico negreiro, como o processo da escravização, né, do africano influenciou a cultura, né? Falamos do Império Mali, né? Falamos aqui, né, que existiu o Império de Songhai, o Império de Gana, depois veio o Império de Mali, que eles enfrentaram o Reino dos Mocinos, né, que futuramente deu origem ao país do Burkina Faso. Falamos aqui do Mansa Musa, né, que impôs o islamismo na região ali do Império Mali, né, é, a, fundou mesquitas, fundou universidades, né, para ensinar o islamismo. E agora nós chegamos aqui na parte dos povos bantus, ok? Diferente do Império Mali, os povos bantus, eles não são classificados por serem um império unificado, por serem um estado unificado, ok? Os povos bantus, eles são considerados um povo devido ao tronco linguístico ao qual eles dividem, ok? E o que é o tronco linguístico? Na aula passada, nas aulas passadas, né, eu falei bastante sobre essa questão do tronco linguístico, que é uma matriz, uma base, né, que vai dar origem a vários idiomas, várias línguas, ok? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Deixa eu só colocar sua presença aqui. Eu atrasei por causa que não tava podendo entrar pelo link. Aí o Rafael me mandou o código. Sem problema. É, Luiz Otávio Alves Silva de Carvalho? Isso mesmo. Beleza. Luiz, eu também tive um problemão aqui para começar a aula. Tem hora que dá umas travadas aqui, violenta. Mas faz parte. O importante é que a gente está aqui, conseguimos chegar. Aí, né, pessoal, eu vinha falando que essa questão do tronco linguístico é uma base linguística que vai dar origem a outros idiomas, né? Por exemplo, o português. O português é um idioma cujo tronco linguístico é o latim, né? Só que o latim ele não vai dar origem só ao português, ele vai dar origem também ao espanhol, ao francês, né? ao italiano, né? A vários outros idiomas. Então, o tronco linguístico ele vai ser isso, vai ser uma língua que vai dar origem a outros idiomas, né? E o Banto é também um tronco linguístico. Dentro do Banto existem vários idiomas, existem vários povos, várias culturas, ok? Então, essa é a definição de tronco linguístico. Quando se fala povos bantos, não está se falando de um povo, né, que é governado por um governante,
nem mesmo de um povo que fala a mesma língua, que tem a mesma religião, né, a mesma forma de se organizar, não. Ok? A gente fala bantus é porque eles dividem desse mesmo tronco linguístico, mas dentro do grupo dos bantus, dos povos bantus, existem diversas culturas, diversas formas, né, de se organizar. Ok? Então vamos lá. Banto ou banto é um termo utilizado para se referir a um tronco linguístico, ou seja, uma língua que deu origem a diversas outras línguas no centro e no sul do continente africano. Então, essa região aqui em vermelho, né, pessoal, é a região onde se concentram os principais povos bantus aqui, ó, na região da África. O termo acabou sendo aproveitado para se referir ao conjunto de 300 a 600 grupos étnicos diferentes que povoam a mesma área, né? Então aqui, ó, 300 a 600 grupos étnicos, né? 300 a 600 etnias que vivem aqui na região onde se fala o tronco linguístico banto, né? Então assim, é muita gente, é uma grande diversidade, né, de grupos étnicos que vivem aqui, sendo que desses 300 a 600 grupos étnicos são faladas cerca de 1.500 línguas diferentes, ok? Trata-se de uma classificação baseada na semelhança linguística, e por isso a palavra banto não se refere a um povo, nem sequer a uma etnia. Dentro dos povos bantus existem vários povos, várias etnias, várias culturas, né, várias formas de se organizar. O termo foi usado originalmente por W.H.I. Black, de 1827 a 1875, com o significado de povo, como é refletido em muitos idiomas. Boa parte usa a palavra Ntu, ou uma derivação como uma referência a um ser humano. Ba é um prefixo comum em muitas línguas que indica o plural, ou seja, né, bantus quer dizer muitos povos, né, muitos homens, muitos agrupamentos, né? Já se reflete a pluralidade, né, a variedade de povos aqui, ó, que vivem dentro do tronco linguístico banto. Os idiomas banto formam uma família de cerca de 1.500 línguas diferentes, ok? Então, avançando aqui um pouco mais. Vamos lá. É importante ressaltar que essa classificação não espelha a visão desses povos em si. Em geral, cada grupo em todos os países, mesmo os que não possuem população banto, consideram qualquer outro grupo que não fale a sua língua, não siga sua religião ou não habite a mesma área e compartilhe as mesmas tradições como um povo estrangeiro. O próprio conceito de nacionalidade, por exemplo, quem nasce em Angola é angolano, quem nasce no Quênia é queniano, quem nasce na Zâmbia é zambiano, né? Esse conceito de nacionalidade é algo ainda novo para o africano comum. Mas para frente a gente vai ver como esse conceito de nacionalidade foi evoluindo, né, para o africano. Mas como eu disse para vocês, os africanos eles não se organizavam em nações, eles se organizavam em povos, né? E o critério que eles usavam para se identificar eram esses aqui, ó, como foi citado. O idioma, a religião, né, a forma de se comportar, de se organizar, né? Tudo isso, as tradições, né, tudo isso vai identificar os africanos e diferenciar os africanos, né, em grupos. São vários grupos que habitam aqui na região dos bantus. Aqui tem um exemplo aqui, ó, sobre as feições de alguns povos que vivem, né, dentro do tronco linguístico banto, mas ainda assim não são povos de uma mesma cultura, são povos de culturas distintas, né? Temos aqui uma representação do Benguela, temos aqui uma representação, né, de Angola, uma representação de Congo, uma representação aqui, ó, uma pessoa de Monjolo, né? Então assim, são todos do mesmo tronco linguístico, né? Assim como o Brasil, ele tem o mesmo tronco linguístico que a Argentina, por exemplo, mas nós somos estrangeiros se nós formos à Argentina, né? Então essa questão do tronco linguístico, ela define a questão do idioma, mas não define a questão da identidade do povo, ok? Avançando aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre como que os povos africanos desenvolveram essa noção de nacionalidade.
O que é nacionalidade? É o sentimento de você pertencer a uma nação, ok? Essa questão da nacionalidade para o africano, ela se iniciou em 1885 com a Conferência de Berlim. Pessoal, desde o século XV, a África já era um alvo, né? Desde sempre, na verdade, durante toda a Idade Média, já havia relações comerciais da África com povos da Europa, né? Com povos das Índias, né? Com povos da Ásia. Então a África ela sempre teve assim um comércio ativo, né? Com relação aos outros povos de outros continentes. Mas a partir do século XV, com a questão da busca, né, por novos caminhos para conseguir manter o comércio de especiarias, né, conseguir novos caminhos que levassem até a Índia, surgiu o interesse, né, cresceu o interesse dos europeus em dominar determinadas partes da África. E esse interesse em dominar a África só foi crescendo com o tempo, ok? Então a gente vai acabar tendo aqui, ó, em 1885, a Conferência de Berlim. O que foi essa Conferência de Berlim? Há 130 anos, em 1885, terminava na Alemanha um encontro de líderes europeus que ficou conhecido como a Conferência de Berlim. O objetivo era dividir a África e definir arbitrariamente suas fronteiras, que existem até hoje. Então foi nessa conferência aqui, pessoal, que foi construído o mapa, né? O mapa que eu falo, o mapa das nações africanas, ok? E essa definição das fronteiras, né, dos mapas das nações africanas, não respeitou os interesses das populações que ali viviam. O único critério que obedeceu essa divisão, né, da Conferência de Berlim foi em como que a divisão da África poderia beneficiar os povos europeus que estavam explorando aquela região, ok? Então, muitas vezes, assim, povos de línguas, de culturas diferentes, povos até rivais, né, povos que já tinham uma disputa, uma guerra, mantinham uma guerra já há séculos, foram colocados no mesmo grupo, numa mesma fronteira, numa mesma nação, ok? Porque para eles não importava como que o povo ia se sentir, né, nessa definição das fronteiras africanas. As fronteiras africanas elas foram demarcadas justamente para dizer que, ó, essa parte aqui é da Bélgica, essa parte aqui vai ser dominada por Portugal, essa parte aqui vai ser dominada por um outro país europeu, e assim por diante. Entenderam? Ok? Avançando aqui um pouco mais, né? Vamos falar agora dos povos Khoisan. Os bantus não constituem toda a população africana nativa ao sul do Saara. Na verdade, acredita-se que a sua maioria tenha vindo dos atuais Nigéria e Camarões, e nos primeiros séculos da era cristã se espalharam por todo o sul da África, quase que substituindo o grupo anteriormente predominante, os Khoisan, né, ou bosquimanos, que ainda hoje vivem em pequenos bolsões desde Angola até Moçambique, passando pela África do Sul. Ok? Então, pessoal, só usando aqui o mapa, os povos bantus, antes deles habitarem essa região aqui que está representado, eles viviam mais ou menos aqui nessa região, certo? Mais ao norte aqui da África. Mas aí eles começaram a partir do século 100, a partir do ano 100, do ano 200 mais ou menos, né, os primeiros séculos da era cristã, eles começaram a descer aqui para dominar essas regiões. E quando eles desceram, eles expulsaram os povos Khoisan, que habitavam essas regiões. Até hoje ainda existem, né, remanescentes desses povos, dos povos Khoisan, que preservam a cultura tribal, né, desses povos já há milênios, ok? Aqui a gente tem uma foto representando, né, os povos Khoisan, uma foto relativamente recente, né? E aqui acima a gente tem uma representação artística, né, mais antiga, desses povos, da organização desses povos. A gente percebe, né, que as moradias, que a forma de organização aqui, as vestimentas, né, tudo é uma coisa bem primitiva, bem tribal mesmo, ok?
Essa é a característica dos povos Khoisan, que foram expulsos pelos povos bantus quando eles chegaram. Vamos entender aqui por que os Khoisan foram expulsos, pessoal. Ao contrário dos Khoisans, que eram caçadores nômades, ou seja, os Khoisans, para manter o seu sustento, eles se baseavam na caça de animais, né? E quando a caça ficava escassa em alguma região, começava a faltar animais para serem caçados, eles mudavam de local. Ou seja, eles eram nômades. Para eles existia essa relativa facilidade, né, de mudar de uma região para outra, porque eles ainda não dominavam a agricultura. Eram povos bem tribais mesmo, tá bom, pessoal? De um estilo de vida assim, bem primitivo mesmo. Ok? Então, ao contrário dos Khoisan, que eram caçadores nômades, os bantus já desde o início praticavam a agricultura, a caça e a pesca. Ou seja, os bantus eles já eram povos sedentários. Eles já tinham o costume de se fixar em um lugar, né? Além disso, eles conheciam a metalurgia, o que deu grande vantagem na conquista dos povos vizinhos. Ou seja, quando os bantus desceram dessa região aqui do norte da África, né, para dominar a região sul da África, aqui onde viviam os povos Khoisan, né, eles tinham armas de metal. E isso deu uma grande vantagem para eles, porque por mais que os Khoisan também tivessem as suas armas, elas eram de madeira, eram feitas de ossos, né, e de qualquer outro material que eles encontrassem facilmente na natureza. Já as armas dos bantus eram armas de metal, então elas quebravam as armas dos Khoisan. Não davam para eles combater, né, contra o inimigo que usa armas de metal. Então eles foram segregando, né, esses povos mais abaixo e tomando as terras que antes eram deles. Entre os diversos estados bantus, destacou-se um grande reino, o Reino do Congo, que dominava grande parte dos atuais Congo e Angola. E aqui, pessoal, a gente tem uma representação, né, do grande Reino do Congo, aqui, ó, destacado aqui no mapa, ok? Toda essa região aqui era a região dominada pelo Reino do Congo. Avançando um pouco mais aqui. Outro importante reino se localizava na região entre o Zimbábue e Moçambique. Lá, o povo Shona fundou o Império Monomotapa, sendo que ainda hoje podemos ver as ruínas das imponentes muralhas de sua mais importante cidade, a Grande Zimbábue, construída no século XIII. Então, pessoal, mais ou menos no ano ali 1200 até 1300, a gente vai ter a construção, né, do Império Monomotapa. Quem vai fundar esse Império Monomotapa é o povo Shona. É um povo, né, de origem banto. É um povo cujo idioma, né, é de origem banto. Um dos vários povos bantos, né, fundaram o Império Monomotapa, que, mais ou menos como eu falei, né, entre os anos 1200 e 1300 fundaram as suas cidades, e a principal cidade era a Grande Zimbábue, né, que até hoje dá para ver as muralhas delas aqui, as ruínas, né, dessa grande cidade. Tá aqui para ver em várias imagens, né, as ruínas da Grande Zimbábue. Ok? Tá dando para ver a imagem, pessoal? Sim! Beleza. Avançando aqui um pouco. Beleza. Avançando aqui mais um pouco, galerinha, a gente vê uma representação aqui, né, da Grande Zimbábue, no seu auge, no momento assim onde ela estava assim no seu ápice mesmo, né? A gente vê aqui que tem os grupos aqui fazendo comércio, as crianças brincando, né? Tem um grupo aqui levando pedras, né? Enquanto aqui tem a representação aqui, né, provavelmente de um homem fazendo a coordenação da construção, né, que já indica aqui para a gente provavelmente que havia uma divisão social bem clara, né, entre esses povos aqui, quem ia trabalhar, quem ia coordenar, quem era mais próximo dos líderes, quem estava mais abaixo na sociedade, ok? Isso aqui é uma representação da Grande Zimbábue. E a gente vê outras cidades também, né, representadas mais aqui ao lado, né? Então aqui foram as cidades fundadas pelo povo Shona, o Império Monomotapa. Avançando mais um pouco. No século IX, várias cidades bantas estavam ligadas ao comércio do Oceano Índico, comparadas aos mais ricos centros comerciais do mundo, onde comercializava marfim, ouro,
pedras preciosas, ferro, couro e escravos. Aqui, pessoal, nessa região aqui destacada em vermelho, a gente tem as regiões, né, dos países que atualmente são Somália, Quênia, Tanzânia e Moçambique. Essa região aqui que da costa do Oceano Índico era uma região muito importante para o comércio, ok? Esse comércio aqui era bem ativo. Por mais que eles não tivessem um povo assim totalmente unificado, né, fosse um povo que se organizasse muitas vezes em tribos, no máximo assim pequenos reinos, como o reino Monomotapa, né, que fundou as sociedades assim e tal, eles mantinham um comércio muito ativo, um comércio competitivo, né, aqui um comércio marítimo com várias outras regiões, vários outros continentes, né, com a Ásia, com a Índia, com a Europa mesmo, né, todos faziam comércio aqui com esse pessoal que vivia aqui na costa do Oceano Índico, ok? Os maiores centros eram Mogadíscio, que é a capital da Somália, Quiloa, na Tanzânia, Malindi, no Quênia, e Sofala, em Moçambique, tá bom? Então aqui os maiores centros comerciais aqui dessa região da costa do Índico. Avançando aqui um pouco mais. Agora nós falamos dos povos bantus, né? Vamos falar agora do povo Iorubá, ok? Iorubá é o nome de uma das maiores etnias do continente africano em termos populacionais. Ou seja, né, em termos populacionais, em quantidade de pessoas, o povo Iorubá é um dos maiores. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si por uma língua comum de mesmo nome, além de uma mesma história e cultura. Ok? Então, diferente dos povos bantus, pessoal, como eu disse, né, que os povos bantus, eles tinham várias culturas, várias religiões, várias línguas, né? Os povos Iorubá, eles não tinham um governo unificado. Cada povo, né, tinha a sua própria organização, mas ainda assim eles tinham um compartilhamento cultural maior do que os bantus, porque eles não compartilhavam só o tronco linguístico, eles compartilhavam o próprio idioma, né? O idioma Iorubá era falado por todos os povos que viviam nessa região aqui, ó, que está em destaque no mapa, estão vendo? Todos esses povos aqui, ó, do Serra Leoa, do Ghana, de Benin, de Togo, da Nigéria, né? Esses povos aqui que formam os povos Iorubá, né? Todos eles falavam o mesmo idioma, tinham a mesma religião, uma mesma história, uma mesma cultura, os mesmos costumes, né? Esses aqui foram os povos Iorubá. Lembrando, não era um reino unificado. Poderia ser composto por vários reinos, vários povos, né? Mesmo várias tribos, ok? Mas não era unificado. O que unificava eles era a sua cultura, os vários aspectos culturais que eles compartilhavam. Os grupos étnicos que vivem próximos aos Iorubás, os grupos étnicos que vivem próximos aos Iorubás são os Fon, Ibo, Igala e Edoma, ok? Vamos avançar aqui. A maior parte dos Iorubá vive na Nigéria, mais precisamente na região do sudoeste do país. Aqui, pessoal, a gente tem uma representação da Nigéria, né? Não sei se dá para ver legal aí, mas aqui dá para ver que a Nigéria realmente é o espaço que ocupa a maior parte, né, de território. Há também importantes comunidades presentes em Benin, Gana, Togo e Costa do Marfim. Ok? Devido ao tráfico de escravos, bastante ativo na área entre os séculos XV e XIX, muitos traços da cultura, língua, música e demais costumes foram disseminados por extensas regiões do continente americano, com destaque para o Brasil, Cuba, Trinidad, Tobago e Haiti. Então, pessoal, como muitos dos fluxos migratórios, né, dos fluxos de tráfico negreiro, né, saíam da África, aqui da região da Nigéria, né, principalmente aqui da região onde os povos iorubás habitavam, né, claro que também haviam muitos povos bantus que eram trazidos aqui para a América, né, no caso aqui para o Brasil,
mas grande parte deles eram trazidos aqui, ó, dessa região, né, onde habitavam os iorubás. Acaba que a cultura iorubá se torna uma das principais fontes de sustentamento na formação da cultura brasileira, né? Como eu falei para vocês aqui sobre as religiões da Umbanda, as religiões do Candomblé, né? Ambas essas religiões afro-brasileiras, né, são religiões que têm uma base na mitologia iorubá, ok? Então vamos lá. Boa parte da população negra no Brasil veio das terras iorubás. Aqui a gente tem a representação, né, aqui das regiões onde viviam os sudaneses, e dentro dos sudaneses se incluem os povos iorubás, e aqui abaixo os povos bantus, né, que a gente já falou sobre eles. Avançando aqui mais um pouco. Aqui tem uma segunda representação das rotas do tráfico negreiro, né? Mais uma vez aqui representando os sudaneses e aqui abaixo representando os bantus. A diferença desse mapa para esse aqui, ó, é que esse aqui apresenta as rotas, tanto as rotas em azul, né, que iam para a América, né, de rotas de escravos que eram capturados e vendidos para os europeus, principalmente ingleses e portugueses, que iam para a América, né, para trabalharem nas colônias da América, e também de outros pontos de comércio de escravos aqui, né, aqui Tombuctu, né, aqui em outra região aqui de São Jorge da Mina, né, essas regiões aqui das setinhas vermelhas, aqui de Moção, aqui de Mombaça, né, todas essas regiões aqui que eram levadas também para escravizar, né, para usar a mão de obra escrava dos africanos na região da Europa, da Ásia, né, das Índias e assim por diante. Aqui é uma rota de escrava, uma rota de tráfico de escravos, né, uma representação das rotas em âmbito mundial, né, representando todos os continentes que foram colonizados pelos europeus. Avançando aqui mais um pouco. Presentes há vários séculos em áreas dos atuais Benin e Nigéria, a história recente dos iorubás é marcada pelo surgimento do Império de Oyo, no final do século XV, que se ergueu com o auxílio dos portugueses interessados no comércio local. Como eu falei para vocês, pessoal, o comércio era muito importante, né, em toda a África. Era muito intenso em toda a África. Eles já tinham o costume de produzir para fazer comércio, ok? E a partir do século XV, que os países da Europa, principalmente os países da Península Ibérica, né, como Portugal e Espanha, foram se aproximando mais da África por esses interesses comerciais, a gente vai ter a aproximação aqui dos portugueses na região da Nigéria, ok? E com a ajuda deles vai se fundar aqui o Império de Oyo. Estamos vendo aqui, né, o mapa da Nigéria, e dentro do mapa da Nigéria temos aqui em vermelho destacado a região onde se formou no século XV o Império de Oyo, ok? Foi fundado com a ajuda dos povos iorubás com Portugal, ok? Lagos, aliás, a mais importante e populosa cidade da Nigéria, localizada em terras iorubás, recebeu seu nome atual do entreposto construído pelos portugueses, uma referência à cidade do sul de Portugal. Então, a cidade mais importante aqui dessa região do Império de Oyo, né, mais importante aqui da região habitada pelos povos iorubás aqui no mapa da Nigéria, vocês estão vendo? Seria aqui a região de Lagos, está destacado aqui em vermelho, não sei se vai dar para ver legal, mas aqui em vermelho dá para ver a região da cidade de Lagos, ok? Ela vai receber o mesmo nome, essa cidade, que a cidade de Lagos, que fica ao sul de Portugal, aqui, ó, na região de Algarve. Okay? Aqui fica a cidade de Lagos em Portugal e aqui a cidade de Lagos na Nigéria. Okay? Representa diretamente essa influência de Portugal sobre os povos iorubá na região da Nigéria. Avançando aqui mais um pouco. No início do século XIX, os povos iorubá sofrem com a invasão dos Fulani, que empurram os iorubás para o sul, onde as cidades de Ibadan e Abeokuta são fundadas. Então, pessoal, tá vendo aqui? Isso aqui é o mapa da Nigéria. Não sei se vocês repararam, aqui é o mesmo formato, tá vendo? Aqui é o mapa da Nigéria,
ok? Aqui nessa região de verde é onde viviam os povos Fulani, ok? Esses povos Fulani, eles invadiram a região onde viviam os povos Yorubá, empurrando eles para o sul. Eles viviam nessa região aqui antes, aí quando os povos Fulani invadiram, eles empurraram os Yorubá para essa região aqui, a região mais ao sul, né, da Nigéria. O que acontece? Tá dando para ver aqui, né, gente, nessa divisão do mapa aqui, ó, destacado aqui o mapa da Nigéria. Atualmente a Nigéria é um país, né, um país unificado, tem um único governo aqui na Nigéria. Mas o que acontece? Pelo que a gente percebe, existiam vários povos, né, de culturas diferentes. Tá vendo cada cor aqui, ó, várias cores. Cada povo habitava uma região aqui. Esses povos foram colocados todos juntos dentro de uma mesma nação, tendo que obedecer às mesmas leis, tendo que obedecer o mesmo sistema político, né? Isso aí vai gerar vários problemas, várias guerras civis, né? Vários conflitos aqui dentro da região dos países que foram formados a partir da Conferência de Berlim, ok? E aqui falou que quando os povos Yorubá foram pressionados, né, pelos povos Fulani, tiveram que mudar aqui para a região do sul, eles fundaram duas cidades, a cidade de Ibadan e Abeokuta, né, aqui no sul. Tá vendo aqui a região dos Yorubá onde eles ocuparam, e aqui nessa região aqui abaixo a gente vê a representação das duas cidades, né, Abeokuta e Ibadan. Beleza? Aqui tem uma rota aqui, ó, mostrando a distância entre essas duas cidades. A maior parte das áreas de Yorubá são oficialmente colonizadas pelos britânicos a partir de 1901, sob um sistema de governo indireto que imitava as estruturas tradicionais. Pessoal, quando os ingleses, em 1901, chegaram aqui na região da Nigéria, eles resolveram dominar a Nigéria, né, fazer comércio aqui, ó, lucrar mesmo, né, com o domínio aqui da região nigeriana. Eles estabeleceram uma colonização de protetorado, que é diferente da colonização de ocupação, né, da colonização exploratória que se deu no Brasil pelos portugueses. Aqui na colônia brasileira, o governo estabelecido era o governo português, a autoridade estabelecida era a autoridade de Portugal, ok? Todos os colonos que viviam aqui no Brasil colonial, eles tinham que obedecer diretamente às ordens do rei, né? Os cargos mais importantes no Brasil aqui estavam submissos diretamente à autoridade do rei, ok? E já na colonização inglesa aqui na região da Nigéria, foi um pouco diferente. Por quê? Porque já havia uma estrutura social estabelecida aqui, né? Então, eles mantiveram essa estrutura social, não que no Brasil não tivesse, né? Tínhamos a estrutura dos indígenas, mas ela foi completamente ignorada e dizimada a fim dos interesses dos portugueses. Mas aqui na questão da Nigéria, essa estrutura social, política, foi mantida, né? Por exemplo, aqui nos povos iorubás tem a cultura deles seguirem o Obá. O Obá é tipo o cara que fundou a cidade, né? E o cargo do Obá, esse cargo de liderança, ele é passado de Obá para Obá. Então o Obá atual, ele sempre vai ter uma ligação com a história do Obá anterior. Existe essa questão de passar o legado, passar o manto, né, da autoridade, da liderança. E o que acontece? Esses líderes, eles foram obrigados, né, a manter uma lealdade aos interesses britânicos, aos interesses dos ingleses, ok? Então, se a Inglaterra quisesse cobrar um imposto aqui da Nigéria, eram esses obás, né, esses líderes do povo que cobrariam, né? Ou seja, manteve a estrutura política, né, apesar de criar uma influência colonial sobre a região da Nigéria. Avançando aqui mais um pouco. Só um minutinho. Ok. Beleza. Na Nigéria atual, os iorubás são uma importante etnia, representando cerca de 1/6 da população. Ok, pessoal? Então, se a gente fosse dividir toda a população da Nigéria em 6 partes iguais, uma dessas partes seria composta somente pelos povos iorubás. Então, é um povo assim muito grande, com uma vasta representatividade dentro do território nigeriano. A maioria dos povos aqui da Nigéria, né,
na sua maioria, eles são católicos, né? Inclusive os povos iorubás, a maioria deles são católicos, mas uma parte segue o islamismo, ficando o culto tradicional em terceiro lugar. Aqui, quando falo em culto tradicional, pessoal, é o culto que foi trazido para o Brasil pelos africanos escravizados, ok? Que vai da origem à Umbanda, ao Candomblé. É esse o culto tradicional aqui, ó, o culto original, né? Ele fica em terceiro lugar aqui nas religiões mais populares entre os iorubás. A segunda religião mais popular entre os iorubás é o islamismo, né? Como é natural na África, o islamismo tem uma grande representatividade, uma grande influência nas nações africanas, né? E depois do islamismo, aliás, e antes do islamismo, né, em primeiro lugar, a religião mais popular, né, entre os iorubás é o catolicismo mesmo, ok? O que representa mais uma vez do quão grande foi a influência dos portugueses, né? Porque o catolicismo foi ensinado pelos portugueses aos povos iorubás. Aqui, ó. Cerca de 75% dos homens são agricultores que vivem daquilo que cultivam. As mulheres geralmente são encarregadas de vender parte do excedente nos mercados populares das cidades. Então existe essa divisão, né, do trabalho entre os povos iorubás. As mulheres elas vão cuidar mais do comércio, né, mais da criação das crianças, né, toda uma questão assim, e toda a estrutura social deles é muito baseada na agricultura, ok? A gente vê aqui nessa imagem a representação de uma feira, né, dos povos iorubás aqui, onde eles estão vendendo produtos agrícolas, né? A gente vê aqui banana, a gente vê mandioca, a gente vê outras raízes, né? Aqui, tal, alguns frutos, né? Uma feira aqui montada aqui pelos iorubás, onde eles fazem o comércio deles. Aqui mais embaixo, um preparo, né, que está sendo feito aqui, ó, pelos frutos da colheita deles, né? Aqui a gente também vê um pouco das habitações, né, toda a organização, assim, a arquitetura que eles usam nas suas comunidades, ok? Alguns indivíduos possuem fazendas de cacau, onde o trabalho é realizado por mão de obra contratada, ok? Então aqui também fala que o cacau é muito importante dentro da economia dos povos iorubás. Nas cidades, os iorubás respeitam, além das autoridades formais, o líder temporal, o Obá, que conquista sua posição de várias formas diferentes, incluindo a herança, casamentos ou sendo pessoalmente selecionados por um Obá já no poder. Então, pessoal, o Obá ele vai ser esse líder regional, tá bom? Ele vai ser seguido pela população, ele vai ter essa autoridade. Aqui a gente tem uma representação artística aqui, né, do Obá sendo recebido em um cavalo, né, aqui pelos seus conterrâneos, né, pelos seus seguidores. Aqui a gente tem uma foto do Obá de Lagos, o que representa que essa cultura do Obá ela ainda é viva, né, ela ainda permanece influente. E aqui a gente tem uma foto do Olusegun Obasanjo, né, que é o 12º presidente da Nigéria, que também vem dessa origem, né, ele também já foi um Obá antes de se tornar presidente da Nigéria. Cada Obá é considerado um descendente direto do Obá fundador de cada cidade. O Obá é geralmente auxiliado por um conselho de chefes. Então, como eu disse, né, pessoal, o Obá ele sempre tem essa questão da linhagem do Obá, do legado dos Obás, né? Cada Obá ele vai ter a sua cultura e ele sempre vai ganhar esse cargo, né, a partir do governo do Obá que o antecedeu. E ele é auxiliado por um conselho de chefes que vai ajudá-lo na administração. Avançando aqui, para a gente terminar e passar para a correção. Ô Luiz, vai ter que sair? Por quê? Fica com a gente. Ah, tá bom então. Qualquer coisa, Luiz, se você precisar, dá uma olhada lá no canal, tá bom? Que no canal essa aula eu vou estar postando ela até amanhã. Vou mandar aqui no chat. Dá uma olhada lá no canal que aí você consegue assistir o resto. Beleza? Então fechou, Luiz. Valeu. Aqui continuando, pessoal. Vamos falar um pouco sobre as vestimentas dos iorubás, né? Essas vestimentas aqui que acabam influenciando bastante as vestimentas
da cultura afro aqui no Brasil, né? Por exemplo, aqui temos o Azo-Ok, né? Que ele é um padronizado aqui com muitas cores e padrões diferentes. Aqui o Azo-Ok, né? Temos uma foto aqui da representação, ok? Fui olhar, pessoal, na internet, é caro, assim, é bem valorizado esse tipo de estética aqui, né? Esse padrão de vestimentas aqui, ok? Que foi herdado dos Yorubás. Ele é bem valorizado mesmo, ok? E temos aqui um segundo padrão aqui de vestimenta, que é o Agbada, né? Que vai dar origem ao abadá no Brasil. Por mais que tenha uma diferença enorme, né, entre o abadá brasileiro, né, o abadá que é usado nas festividades, nos carnavais, né? A origem da palavra abadá vem de agbada, tá bom? Que é essa vestimenta aqui que esse rapaz está usando, ok? Então a gente vê que é uma vestimenta muito bonita, que valoriza muito as cores, né? Só para vocês terem uma noção, assim, mais ou menos da cultura de vestimentas, né, dos povos iorubás. Avançando aqui, aí vem as atividades, ok? Vamos fazer a correção. Leia os versos. 600 peças barganhei, que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço, boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente, contas latão, um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Aqui, pessoal, é um texto que fala claramente aqui do processo do tráfico negreiro, tá bom? Grande parte dos negros que eram escravizados, que eram levados, né, nos navios para serem vendidos nas colônias, eles morriam no caminho porque a viagem era muito difícil, não havia alimento o suficiente, não havia água o suficiente, né? Havia as doenças, eles aglomeravam povos de línguas diferentes, de culturas diferentes, tudo no mesmo navio. Eles ficavam agachados durante a viagem toda. Era uma viagem assim de 3 meses, pelo menos. Então era assim, era muito difícil, né, chegarem todos vivos. A média, a perspectiva deles era assim que metade ia acabar morrendo na viagem mesmo e lançado ao mar, né, o cadáver. Mas mesmo assim ainda era muito lucrativo, porque por mais que metade morresse no caminho, o que eles gastavam para comprar o escravo era muito pouco, né, em comparação ao que eles lucravam quando eles vendiam esses escravos nas colônias, ok? E aqui está perguntando, o trecho do poema acima citado refere-se? A resposta certa seria a letra C, ao comércio de escravos no continente africano e aos altos lucros proporcionados aos europeus em decorrência dos produtos dados em troca, ok? Aqui nós temos a questão 2, sobre o Império Mali, assinale a alternativa incorreta, ou seja, todas as alternativas estão corretas, menos uma. É a errada que a gente está procurando aqui na questão 2, tá bom? A errada seria essa letra C. O Império do Mali era pouco extenso e teve curta duração. Pelo contrário, né, pessoal? Como a gente estudou, o Império do Mali ele era muito extenso. Ele foi um dos impérios mais importantes, né, os maiores, assim, dentre os impérios que surgiram na África pré-colonial. E teve, sim, uma longa duração, né? Então, essa alternativa aqui, a letra C, estaria incorreta. E aqui a última, a questão 3. Sobre o povo iorubá, assinale a alternativa incorreta. A mesma coisa, né, pessoal? Vamos assinalar a afirmativa errada, o que supõe que todas as outras estão certas, só uma está errada. É a errada que a gente vai marcar. A errada aqui na 3, pessoal, seria a letra B. Na Nigéria atual, os iorubás são uma etnia sem importância, representando apenas cerca de 1% da população, o que é errado, né? Como a gente já viu aqui falando dos iorubás. Os iorubás representam 1/6 da população, então é uma grande camada da população nigeriana, né? Os povos iorubás. E aqui a gente termina a correção. Disso tudo que foi falado, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Não! Deu para entender tudo aí, Rafael? Beleza. Então, pessoal, vocês estão dispensados, tá bom? E até a próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau.